Houve uma presença do diretor-geral da CIA em território nacional. Vários pedidos de informação foram feitos sobre o assunto, um deles, inclusive, apresentado por mim, e não foi ainda plenamente respondido. Queria saber se Vossa Excelência participou desse encontro, inclusive na casa e num jantar do embaixador americano com a presença do diretor da CIA, ou se foram só outros ministros do governo de Jair Bolsonaro, e um dos pontos questionados foi exatamente se nesse encontro houve a discussão sobre o escândalo das vacinas que atinge diretamente o governo federal e os seus ministros. E o quinto ponto, para finalizar nesses 20 segundos finais, o exercício militar anunciado para os meses de novembro e dezembro, com 240 militares dos Estados Unidos em território nacional. O decreto do presidente da República não especificou, como determina a lei complementar número 90, os equipamentos a serem utilizados. Vossa Excelência teria dado essa resposta ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal, só a partir de um questionamento feito numa ação judicial que nós demos lá à entrada. Pergunto se Vossa Excelência tem o conhecimento que o decreto, nos termos do que foi editado pelo presidente da República, importa em crime de responsabilidade pela não especificação dos equipamentos que estarão presentes no exercício militar anunciado por Vossa Excelência e pelo próprio presidente da República. Obrigado. Existe ameaça à soberania. Na hora que houver uma ameaça à soberania, a defesa imediatamente levará a consideração, mas não é uma decisão exclusiva da defesa. Muito bem. Quando eu falei da esquadra, aquilo é uma frase histórica. Não tem nenhum significado. Aquilo é uma frase do Barão do Rio Branco. Me impressiona as ilações que são feitas em cima de declarações. Né? A defesa não ameaça, não existe ameaça. A defesa não ameaça. Tá? Não existe. Ela não vai ficar ameaçando. Muito bem. PL de monitoramento de parlamentares. Não se faz nada fora do previsto em lei. Isso aí depois pode ser abordado por quem foi dito nas reportagens. As mesmas reportagens disseram que eu ameacei o ministro o deputado Lira. O Lira desmente, eu desmito, e o pessoal continua elucubrando em cima disso. Não existe, nem vi o nome do senhor em nada, nem passa perto. Tá? Não existe monitoramento de parlamentares, não existe. Outra coisa também que o senhor falou, uma coisa que é preocupante porque é perigosa. O senhor levantar ideias. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. Se houver insubordinação, ela será punida. Eu só pediria que baixasse o tom. Não existe insubordinação nas Forças Armadas. É importante baixar o tom. Tudo bem. Porque eu falei num tom. Com relação. Falei num tom adequado. Eu não estou sendo grosseiro, eu estou deixando claro. Deixar o ministro responder, deputado Glauber. Eu estou deixando claro para os senhores. Não, os comandantes podem me corroborar. Não existe hipótese de insubordinação, de insatisfação. Não existe isso. Rendimentos. É simples. Se os senhores observarem, o que acontecia? O executivo, não são militares, inclusive a maioria dos que receberam o atrasado, eles foram civis, não foram militares. O executivo, ele atendeu um entendimento do STF e do TCU, que já era adotado também pelo legislativo. Aplicados a eles com relação ao abate-teto. Para quem está na reserva, quem está na ativa ganha só 60%. Quando eu falo reserva e ativa, não estou falando de militares. Eu estou falando de funcionários públicos em geral. Né? E o que aconteceu? Do ano anterior, que tinha o direito, não foi recebido, só se entrar na justiça. Né? E foi pago o atrasado, inclusive com 13º, até julho. Se o senhor quiser saber o salário de um ministro, anteriormente ganhava-se R$5.000, aproximadamente, para ser ministro de Estado. Né? E o salário de ministro está no contas abertas, é só olhar. Então não pode ganhar um ministro, qualquer funcionário, mais que o presidente da República. Essa reportagem que o senhor falou, ela coloca o presidente ganhando 60 e os ministros ganhando acima de 100 mil. Isso é só raciocinar um pouquinho, não existe essa possibilidade. Tá? O valor representa a remuneração retroativa a 6 meses de salário, mais 13º, dos 2 vencimentos, da força e da questão de ser ministro. Tá?
O tema aqui é defesa e soberania, e a gente está falando desse tema dentro de um contexto de conhecer melhor o assunto. Eu acho que ninguém melhor que os comandantes das forças e o ministro conhecem esse e as necessidades das forças, onde eu fui integrante por 32 anos da ativa. Então eu sei o que a gente fala de soberania. E nesse momento, eu gostaria, não vou ficar no tema de defesa e soberania, mas vou falar do tema político que entrou nessa questão aqui. O primeiro tema, quem defende a soberania do Brasil tem que pensar se vale a pena votar a favor de vender terras para estrangeiros. E aqui quem está falando contra a soberania votou a favor de vender terra para estrangeiro sem limite. Então, primeiro nós temos que ver o que é soberania e o que realmente nós defendemos. Então, um ponto é esse. O segundo ponto de soberania é quando nos limitam quanto ao domínio da Amazônia, ao meio ambiente, onde parlamentares aqui presentes vão para o exterior fazer controle contra o nosso meio ambiente. Quem preserva a Amazônia, quem está lá é o Exército, é a Marinha, é a Força Aérea. E nós estamos para preservar e fazer o desenvolvimento. Mas aqui quem está falando de soberania está contra nós sermos soberanos na Amazônia. Isso é o nosso território, conquistado pela estratégia portuguesa, que no tratado de 1580 a 1640 mandou a sua tropa chegar aonde nós temos Tabatinga. Lá fomos de navio. Então isso é soberania, isso é estratégia do povo português. E nós não podemos entregar isso para outros países que não tiveram naquela época essa situação. Então soberania ainda o Brasil rompeu o tratado militar com os Estados Unidos em 1977. Em 77 o Brasil tinha um acordo militar que começou em 52, onde todo o nosso material bélico vinha dos Estados Unidos, e para desenvolver a nossa indústria bélica nós rompemos aquele acordo, e por interferência dos Estados Unidos em direitos humanos dentro do Brasil. Então isso é soberania contra qualquer país, e não só contra os outros. Ainda falo de insubordinação e soberania, e quero trazer ao tema da história. O Brasil conhece o comunismo antes dos Estados Unidos. Em 1935, nós tivemos uma grave insubordinação aqui, onde houve a intentona comunista, onde militares se traíram e mataram companheiros. Então, nossa visão é daquele período. E agora, nesse momento, nós temos que atentar a isso. Lamento que o meu tempo seja muito pequeno, porque eu ia também dizer da viagem de uma mulher chamada Rose mais de 30 vezes no avião presidencial para o exterior e que ninguém lembra. E outras coisas aqui. Então, infelizmente, presidente, meu tempo é curto, mas como militar, eu vou respeitar o tempo, porque nós sempre respeitamos a ordem e a disciplina. Não há insubordinação nas Forças Armadas. Parabéns aos ministros, ao ministro Braga Neto e aos comandos da Força. E o tema tem que ser debatido, sim. Que é uma satisfação, e também a todos os demais militares aqui do nosso Ministério da Defesa, cujo orgulho eu não perderei nunca de ter participado do serviço ativo durante os meus 36 anos aí de serviço ativo. E digo mais ainda, deixo claro aqui para quem não sabe, de que eu pedi passagem para a reserva porque recebi uma ordem absurda que estava fora do livro branco de defesa. E ordem absurda a gente não cumpre, a gente questiona. Não me arrependo disso não, lamento, mas não me arrependo de ter pedido passagem para a reserva, porque mostrei para o Brasil, que na época era governado pelo Partido dos Trabalhadores, é uma pena que todos já saíram daqui, que uma ordem absurda, quando você aceita, presidente Aécio, você passa a ser conivente com ela. E hoje nós temos a Raposa Serra do Sol, lá uma área enorme demarcada, e estão agora com o marco temporal querendo quebrar mais um pouco. Isso tem que fazer parte do livro de defesa. Isso não pode ser admitido, e é papel dessa casa aqui não deixar que áreas possam ser demarcadas em faixa de fronteira, porque é competência do Congresso Nacional, não é do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem, eles legislam, porque a gente aqui passa a ser conivente. Gostaria de rapidamente, porque o tempo é curto, de dizer o seguinte, também, não tem partidarização das Forças Armadas, nós temos militares hoje, como nós aqui 6, que estamos participando da política, e isso é mais do que legítimo. Nós representamos uma parcela da sociedade brasileira, aliás, a parcela mais representativa da sociedade brasileira, porque tem gente tucano com K, tem gente de todas as cores, de todas as matizes, e é isso daí. Com todo respeito ao tucano com C também, ministro deputado S. Somos primos, general. Mas eu vou querer um tempo mais, que o senhor acabou de me interferir aqui assim na coisa.
apropriação de símbolos nacionais. Nós passamos aqui várias décadas com os governos aqui que esqueciam que eram símbolos nacionais. Aí agora o Brasil canta o hino nacional, isso é maravilhoso. Chama e leva a bandeira do Brasil no coração e nas mãos. Poxa vida, agora estão querendo dizer que é apropriação de símbolos nacionais. Isso é discurso de quem não consegue aceitar que perdeu. Respeito muito a questão de opinião, tá certo? Questão de opinião é uma coisa absurda que a gente precisa respeitar. Então, dizer que entendimento sobre salário, sobre coisa, é questão de opinião. Está na lei, é legal, é moral. É legal e é moral, não é imoral, tá bom? Forças Armadas, tirando a letra maiúscula do que eu vou falar em seguida, poder moderador. É poder moderador, sempre foi na história do Brasil. Quem está querendo fazer isso daí é porque renega a história ou porque nunca leu. É ignorância, tá certo? Que a gente sabe que é ignorância ideológica. Sabedoria se conquista. Essa frase que a Perpétua falou, fui eu que falei aqui assim, sabedoria não se pede não, tem que ser conquistada mesmo. Agora, poder não se conquista não. Poder não se toma não. Poder você conquista com o voto do povo. É o povo que atribui o poder ao Brasil, e o povo atribuiu o poder ao presidente da República. E tem gente que insiste em não querer. Orçamento é nosso, Forças Armadas é nosso. O orçamento nós temos que definir isso daqui. Então, eu peço ao ministro da Defesa que mande para nós aqui o pedido. Faça isso por meio do presidente da República, mande isso porque os projetos são estratégicos sim. E para concluir, questões internas das Forças Armadas, ministro Braga Neto, o senhor é está muito sábio realmente. Aquela temporada na Polônia e o período na Amazônia fez o contraponto entre o frio polonês e o calor amazônico. É questão interna das Forças Armadas, se puniu ou não puniu, é questão interna. Pode reclamar com o Papa, com quiser, mas é isso daí. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, deputado general Girão.